Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre reserva de emergência, tá? Só que eu quero trazer isso de uma forma que não seja tão engessada quanto o que a gente acha aqui em outros canais. Eu não concordo que você precisa poupar uma quantidade fixa por mês, até porque a gente vive em um país onde as coisas oscilam demais e nem sempre a gente tem aquela quantia de 20% ou 30% da nossa renda mensal para poder guardar. Às vezes a gente não consegue chegar nem a 10, a 5%, né? Isso significa que você não pode ter uma reserva de emergência? Muito pelo contrário. Todo mundo pode e tem que ter uma reserva de emergência, tá, gente? Então, nem que você comece com a sua reserva ali R$ 5 no mês, R$ 10 na semana, se você recebe de uma outra forma, não tem problema nenhum. O importante é você começar e entender a importância dessa reserva, tá? O que essa reserva vai te trazer? Mais segurança. Então, se você tem algum tipo de imprevisto, seu carro quebrou, o filho ficou doente, você ficou doente, ficou desempregado, você tem de onde tirar esse dinheiro. Então, isso ele vai te trazer uma segurança, né? Até para você conseguir tomar outras atitudes na vida, né? Por exemplo, se você não consegue juntar uma quantidade considerável na reserva de emergência, você provavelmente terá que se dedicar para conseguir aumentar a sua renda. Seja conseguindo alguma promoção no seu trabalho, seja fazendo uma renda extra, enfim, de alguma forma você vai ter que aumentar. Lógico, né? Em alguns casos a gente consegue diminuir também um pouquinho o patamar de vida, tá? Se você estiver vivendo além do que deve, né? Que a gente sempre fala que tem que estar um degrauzinho abaixo, a gente consegue ajustar isso. Se não, se você já está vivendo no seu limite ali do conforto, né, das suas necessidades, aí a gente precisa trabalhar para aumentar um pouquinho essa renda. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Esse aqui a gente vai falar de reserva de emergência e como começar agora. Vamos lá? Então pronto. A gente vai trabalhar na reserva de emergência como se ela fosse uma conta mensal. Então, a mesma responsabilidade que você tem de pagar ali tua conta de água, de luz, a comida, todos os meses, a gente vai trabalhar com essa reserva de emergência. Então, você vai fazer suas contas, você vai ter um controle, e isso pode ser feito de qualquer forma, seja com um aplicativo, seja uma planilha, seja um caderno. Então, você vai ter seu controle dos seus gastos e dos seus ganhos e vai colocar lá como uma conta um valor para sua reserva de emergência, tá? Aqui trabalhando com a sua realidade. R$ 5, R$ 10, 20, 50, 100, 1.000, enfim. O que for, o que tiver dentro das suas condições, das suas possibilidades, tá? O que não pode é desanimar. E todo mês a gente vai guardar essa reserva, tá? Todo mês a gente vai fazer isso, é um combinado meu e seu, e vai dar certo, tá? Foi assim que eu consegui, e aí você vai aumentando e ajustando a sua realidade. Então, conseguiu juntar um pouquinho a mais? Em vez de colocar só aqueles 5, coloca 10, coloca 50, coloca 100, tá? E aonde vai ficar essa reserva de emergência? A reserva de emergência, ela tem que sempre estar em um lugar que te proporciona liquidez. Que é isso, Nath? Você prometeu que não ia ter palavra difícil. Bora lá. O que significa liquidez? Se acontecer qualquer emergência, qualquer problema, eu consigo tirar esse dinheiro de forma muito rápida, tá? Então, aqui está o primeiro ensinamento. Reserva de emergência não é para garantir lucro, não é para te dar dinheiro, não é para focar em rentabilidade, é para focar em liquidez. Então, ele tem que te dar liquidez e segurança, tá? Então, reserva de emergência a gente não faz em ações, por exemplo. Reserva de emergência a gente coloca onde eu tenho segurança de que eu não vou perder aquele dinheiro, né? E onde eu tenho liquidez para sacar. Aí aqui tem N possibilidades, tá? A gente pode falar de um CDB aí de um banco bom, a gente pode falar numa conta remunerada, como é o caso do Nubank, o caso do Banco Inter, a gente pode falar em tesouro, tá? Mas isso é assunto também para um outro vídeo. E é assim que a gente vai montar a nossa reserva de emergência. Todo mês a gente vai colocar lá na nossa aplicação, seja na conta remunerada, seja no tesouro, onde for, e a gente vai montar uma meta, tá? Como é que você faz essa meta? A sua reserva de emergência, se você for um funcionário assalariado, quase que não sai, hein? Você tem que ter pelo menos 6 meses garantido ali na tua renda, na sua reserva de emergência.
Então, você vai fazer as contas, tá? O valor que você ganha, vezes 6, essa é a sua reserva de emergência. Se você for autônomo, ou se você quiser se precaver um pouquinho mais, né? Agora que a gente tá no meio de uma pandemia, que tanta coisa ruim aconteceu no mercado, faça de 12 meses, tá bom? Então, multiplique seu salário, aliás, seu salário ou seus gastos, tá? Por 12 e faça sua reserva de emergência. As duas formas de fazer estão corretas, tá? Tanto quanto você ganha, quanto que você efetivamente gasta. Aí vai de você adequar dentro do teu planejamento. Eu gosto de fazer com os gastos, tá? Sempre com os gastos. Porque aí eu consigo ver também qual é o meu patamar de vida e se tá adequado com o que eu ganho. Então, por exemplo, se eu gasto 4.000 e eu ganho 5, tá ok? Eu ainda tenho R$ 1.000 aí, então eu consigo suprir todas as minhas necessidades e ainda tenho R$ 1.000 para investir, por exemplo. Agora, se tá igualando o valor, se eu tô ganhando 5 e gastando 5, ou se eu tô gastando mais do que eu ganho, aí tá errado. Aí a gente tem que rever. Ou a gente abaixa o padrão de vida ou a gente aumenta a renda, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo de conteúdo. Então, a gente falando de reserva de emergência. Se ficou alguma dúvida, vocês me mandem aqui ou me mandem lá no Instagram. E eu vou trazendo mais vídeos aqui, vou fazer eles bem segmentados para vocês conseguirem entender como é que funciona. E vou trazer toda semana aí um assunto diferente, tá bom? Obrigada para quem acompanhou até aqui. Curte aí, por favor, e compartilha. Beijão!